Mensagem bíblica. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema oferecendo boas dádivas aos filhos, baseado em Lucas capítulo 11, versículo do 11 ao 13, quando a palavra de Deus diz: E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem. Esse texto está inserido no contexto quando Jesus estava falando ali sobre a importância e a necessidade da perseverança na oração. Mas ele fala de um fator importante sobre as boas dádivas que os pais dão para os filhos. Os pais, eles têm uma responsabilidade de oferecer aos filhos as boas dádivas da vida. E quais são as boas dádivas ou presentes que nós pais precisamos oferecer aos nossos filhos? As melhores dádivas ou presentes que nós pais devemos oferecer aos nossos filhos não são as dádivas perecíveis, mas as que os acompanharão por toda a vida, até a eternidade. E gostaria de falar de pelo menos 4 delas que são fundamentais para a vida dos nossos filhos. E a primeira que eu quero falar hoje é sobre a dádiva dos bons ensinos, baseada em Provérbios 4:1-5, quando a palavra de Deus diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento a conhecerdes o entendimento, pois eu vos dou bom ensino, não abandoneis meu ensino. Quando eu era filho, aos pés do meu pai, tenro e único, com estima diante da minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça, nem te desvie das palavras das minhas bocas. Os pais são responsáveis para proporcionar aos filhos pelo menos 3 tipos de ensino. O empírico, que são os ensinos transmitidos por meio dos conselhos e experiências da vida, que os pais adquirem no decorrer da sua caminhada. Provérbios 19:20, ele diz: ouve o conselho e recebe correção para que seja sábio nos teus últimos dias. A Bíblia diz que quem sai para a luta precisa ouvir conselhos. Na multidão dos conselhos, projetos se estabilizam. Então, você precisa, filho, ouvir os ensinamentos dos teus pais, que vêm através dos conselhos, porque os conselhos, eles são importantes. Há filhos que reclamam dos pais por eles serem moralistas e vivem dando conselhos demasiados. Os filhos precisam de conselhos e recomendações, mas os conselhos, pai, devem ser bem dosados, dados com amor e bondade. Uma enxurrada de conselhos e recomendações irrita e satura. Por isso que a palavra de Deus nos adverte em Colossenses 3:21, vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não fique desanimado. O excesso, em vez de produzir efeitos positivos, traz resultados negativos. Dê aos seus filhos conselhos mais úteis e práticos, e não os mais agradáveis. Apresente o conselho como sugestão e não como imposição. Precisamos ser pais aconselhadores e não ditadores. Um outro ensino que é a responsabilidade dos pais proporcionar aos filhos é o científico ou o acadêmico, que são transmitidos pelos professores das escolas e faculdades. E aqui se aplica o Provérbios 4:7, quando ele diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. É responsabilidade dos pais transmitir o ensino científico, proporcionar ao filho a busca desse ensino na sua vida. E, é claro, um dos principais ensinamentos, que é responsabilidade do pai proporcionar como uma boa dádiva ao filho, é o ensino espiritual. É responsabilidade dos pais transmitir aos filhos o ensinamento da palavra de Deus. Deuteronômio 11:19, a palavra de Deus diz: ensiná-la-ás a vossos filhos, falando dela sentando em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? A maior herança que os pais podem deixar para os filhos são os ensinamentos espirituais. Não há riqueza material que possa suprir a ausência da riqueza espiritual da fé. As grandes conquistas na área material não compensam as perdas na área espiritual. O maior benefício que os pais podem fazer aos filhos é dar-lhe uma sólida formação, não apenas na área intelectual, mas também na área espiritual e moral. Não adianta deixar riquezas materiais sem a riqueza espiritual da alma e do coração.
Uma alma cheia de fé, um coração cheio de amor, representa um tesouro inestimável na vida dos nossos filhos. A formação espiritual dos nossos filhos não se faz somente através das palavras, mas dos exemplos. Se nós, pais, não educarmos nossos filhos, nenhum colégio, nenhuma igreja, por melhores que sejam, poderão fazê-los. Os pais que não dão aos filhos uma educação espiritual deixam de transmitir o verdadeiro ensinamento da vida. Não se educa um filho no banco da escola ou da igreja, mas sim no lar, através do exemplo dos pais, na transmissão da palavra de Deus aos filhos. E eis o motivo da recomendação do Senhor para o seu povo no passado e que serve para nós hoje no presente. A responsabilidade do ensino da palavra de Deus no lar é nossa, como pai, como sacerdote da família. E você tem ensinado os seus filhos, tem dado a boa dádiva do ensino ao seu filho? Se você não tem feito isso, peça para que Deus lhe dê sabedoria para que você possa proporcionar ao seu filho o bom ensinamento, a boa dádiva do ensino para ele. Você pode fazer isso agora, através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na Tua presença, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações, onde nos fala da necessidade de oferecermos para os nossos filhos as boas dádivas. E uma das boas dádivas, Deus, que os acompanharão em toda a sua vida e até a eternidade, é a dádiva do bom ensino. Que nós possamos, ó Pai, cada dia nos tornarmos capazes de oferecer aos nossos filhos o bom ensino intelectual, científico, o bom ensino através dos conselhos, das experiências da vida, que podemos transmitir a eles por meio dos conselhos, mas que acima de tudo possamos, Pai, oferecer a boa dádiva do ensino espiritual, da Tua palavra aos nossos filhos, que verdadeiramente venhamos nos tornar os sacerdotes do nosso lar, da nossa família, que possamos fazer aquilo que Tua palavra nos orienta, possamos, Pai, ensinar a Tua palavra aos nossos filhos, andando, caminhando, deitando, levantando, a todo momento. E principalmente através dos nossos exemplos de vida cristã na Tua presença. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. É o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Comunicando com você, Pastor Tandaniro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.